Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Pessoal, este é o sexto capítulo do nosso videolivro de matemática do oitavo ano do ensino fundamental. Todo ele dentro do padrão da Base Nacional Comum Curricular. Espero que os senhores gostem muito, que aprendam muito com nossos videolivros. E, por favor, senhores, se inscrevam no nosso canal, porque isso ajuda a evolução do canal. E também clique no sininho para os senhores receberem notificações. Aí embaixo um like também ajuda muito. Desejo a todos que tenham bons estudos. Vamos falar agora do teorema da bissetriz. Um teorema, uma bissetriz interna de um triângulo divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Então, temos uma bissetriz traçada ali no ângulo C, onde ele dividiu o ângulo C em dois ângulos semelhantes, alfa igual a alfa, e foi parar no ponto M do lado oposto a ele, lado AB. Aqui nós podemos dizer o seguinte: o lado AM está para o lado AC, assim como o lado BM está para o lado MB. Existe uma relação de proporção aí nessa situação. Então, é um teorema importante na hora de resolver cálculos com triângulos. Então, nós sabemos, se existe uma bissetriz, passa pelo ponto M, nós podemos afirmar com certeza que a M está para AC, assim como BM está para BC. Bacana? É um teorema que não pode ser esquecido. Relembrando, em uma bissetriz, no ponto que ela toca o triângulo do lado oposto, nós podemos dizer que o lado adjacente está para o lado AM, o lado adjacente a AM é o lado AC, e o lado adjacente ao BM está aqui é o BC, então BM está para BC. Relação bacana, tá? Guardem ela com muito carinho. Vamos demonstrar o teorema da bissetriz como ele é verdadeiro. Vejam lá, senhores, nós temos um ângulo ACM, correto? E também nós temos um ângulo MCB. Na bissetriz, vocês estão vendo ali o ângulo ACM. Vamos identificar ele? Olha lá, me ajudam junto comigo. ACM. Olha lá, o triângulozinho ali. O ângulo alfa está lá, né? Está no C. Depois nós temos, acha lá, vão junto comigo. MCB. E a bissetriz traçada ali. Agora nós podemos dizer que a reta MC ela está paralela à reta BN. Traçamos uma reta BN, correto? Ali está o ângulo é alfa no ponto B, alternos internos. Dá para perceber isso aí, né? Se vocês pegarem no ponto A e ver o paralelismo ali, correto? Alternos internos, alfa e alfa. Então, por isso que o ângulo em B é alfa. Tranquilo? O ângulo ACM e o CNB são correspondentes. O ângulo alfa lá e o ângulo sempre são correspondentes. E os correspondentes são congruentes. Então, lá no ponto N também é alfa. MCB e o ângulo CBN são alternos internos. Isso aí eu acabei de mostrar, que é só ver ali, isso não tem nem muito segredo. Vamos lá? Olha lá, veja lá, MCB, reparem lá, MCB, o ângulo MCB. E o ângulo CBN, vamos lá localizar o CBN. CBN é um ângulo, eles são alternos internos. Tranquilo? Muito bem, aí não tenha dúvida. Logo, o CBN é congruente a CNB. O triângulo BNC é isósceles, então CN é igual a BC. Porque o CN é igual a BC porque os ângulos ali são iguais. Ele nos mostrou que o triângulo é isósceles. Então, pelo teorema de Tales, nós podemos dizer claramente que a M está para BC, assim como BM está para BC. O santo teorema de Tales nos salvou nessa demonstração. Explicado isso,
Vejamos agora a próxima situação relacionada a triângulo. Vamos agora aplicar aquele teorema que nós acabamos. O teorema da bissetriz foi demonstrado, usamos o teorema de Tales para demonstrar a veracidade dele, né? Nosso conhecimento de ângulos alternos internos, aí de triângulos também isósceles, aí foi possível identificar. Agora tem esse triângulo aí, falou que ia ser 32, 16, ali no ponto M, que a setinha está nos mostrando, é onde foi dividido o ângulo, ela tocou ali no lado BC, ele quer saber quanto que vale X. Muito simples, né? Pelo teorema, ele diz 16, que é no ponto M, né? AM, está para AC. 16 está para 32, assim como 27 está para X. Aí foi só multiplicar, né? Cruzar 32x é igual a 16 vezes 27. Passa para lá dividindo 32, x é 16 vezes 27 sobre 32, dá 13,5. Como o segmento vermelho é a bissetriz do ângulo C, a proporção está aí. Então, é um teorema da bissetriz, ele é muito importante, nos ajuda muito em cálculo. Cai no Enem, assim, por exemplo, CM é a bissetriz do ângulo C. Calcule tal. Então, é mais ou menos essa história. Você já sabe que você tem que usar o teorema da bissetriz. Nós vamos agora discutir semelhança de triângulos. Existem várias situações, senhores, onde dois triângulos são semelhantes. Dois triângulos são semelhantes se somente se tem os ângulos correspondentes congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Ali, eu tenho que dizer para vocês, eu tenho um triângulo ABC e um triângulo AC', B', C'. O ângulo A, ele é exatamente congruente com o ângulo A'. O ângulo B também tem que ser congruente com o ângulo B' e o ângulo C congruente com o ângulo B'. Aí nós podemos dizer que a B está para a B', assim como a C está para a C', assim como o BC também está para B'C'. Isso é a definição de proporcionalidade. E o outro, a relação aos ângulos, é uma relação de congruência. Então, fique bem claro para vocês, um triângulo, para ser semelhante, os lados têm que ser proporcionais e os ângulos correspondentes têm que ser congruentes. Bacana? Vejamos aqui uma aplicação dessa semelhança em algum cálculo que pode aparecer no futuro para vocês, e vai aparecer, né? Vão ter muito exercício bem legal para vocês ficarem craque no triângulo. Aí temos aí a B, ele já está afirmando, né, que a BC e DF são semelhantes, vão determinar X e Y. Então nós podemos fazer o seguinte, vale 6 no lado AC, o lado AB vale 8 e o lado BC vale 6. Né? No outro triângulo que ele falou que é semelhante, o DF é 2,5 e o 5 é o lado DE e Y é o lado EF. Então vamos lá, vamos começar. Bom, 5, 8 está para 5. Por que o 8 está para 5? A proporcionalidade, se são proporcionais, AD está para DE. Legal? Assim como o X, que é o AC, está para F. Olha, fazendo as continhas, 5x é igual a 8 vezes 2,5, dividindo o cruzado, passando o 5 dividindo, porque 8 vai dar 8 vezes 2, 16, vai dar 20 dividido por 5, 4x é igual a 4. Estou resolvendo aqui direto porque essas relações vocês estão acostumados a fazer, né? Depois eu posso dizer a outra relação. 8 está para 5, assim como o Y está, 6 está para Y. Não posso dizer isso? Olha o Y em relação ao lado que nós encontramos, que é o X, né? Está lá, 8 está para 5, assim como 6 está para Y. É só fazer a conta, 8Y é igual a 30, dividindo 30 por 8, vocês vão achar Y igual a 375. Dado o exemplo, a gente agora pode partir para as novas situações. Um outro teorema, ele é muito simples e torna dois triângulos proporcionais. Vejamos aqui os senhores.
Se uma reta é paralela a um lado de um triângulo e intercepta os dois lados aos pontos, em pontos que não são vértices, então o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro. Qual que é o primeiro triângulo? ACB. Passamos uma reta paralela à base, AB. E ela tocou o triângulo em dois pontos, D e E, e formou um outro triângulo, CDE. Então, nós podemos dizer com toda firmeza, com base nesse teorema, que o triângulo ACB é totalmente semelhante ao triângulo CDE. Os seus lados são proporcionais e os ângulos, tem dois ângulos comuns, tem o ponto C é comum, né? Então ele tem um lado, dois lados comuns e lados proporcionais. E um ângulo comum, eu posso dizer que ele é exatamente proporcional. E também a gente sabe que o ângulo lá em A é alterno interno a D é igual, tem a mesma medida, em B também são ângulos correspondentes, né? Então aí eles são exatamente semelhantes. Então, quanto à semelhança, aí não tem nem que discutir, né? ABCD é igual a DEC. Com base nessas informações é que se criou esse teorema. São proporcionais e, agora não esqueçam disso, se tiver uma reta paralela à base, a um dos lados, né? Vai formar sempre dois triângulos. E aí são proporcionais. Se dois ângulos de um triângulo são concorrentes, né? Os dois ângulos de outro triângulo, esses são triângulos, são semelhantes. Então, se dois ângulos de triângulo são congruentes, há dois ângulos de outro triângulo, esses triângulos são semelhantes. Por exemplo, o ângulo A é congruente a um ângulo A', o ângulo C é congruente a C'. E, obviamente, o B é também, né? Correto? É igual a B também, porque a soma dos ângulos de um triângulo é 180. Se A e C são congruentes, então óbvio que o B também vai ser. Então o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C'. Aquele circunflexo ali é o símbolo de semelhança, tá? Então ABC é semelhante ao A', B', C'. Se dois ângulos de um triângulo são proporcionais, os lados correspondentes de um outro triângulo, então, se dois lados são proporcionais aos lados correspondentes do outro triângulo, né? Se os ângulos compreendidos entre eles são iguais, então os triângulos são semelhantes. Então, essa definição a gente já sabia, né? Então, temos ali um ângulo e dois lados proporcionais, um ângulo e um ângulo. Então, são semelhantes. Podemos dizer aquela proporção que nós sabemos, né? A C está para C', assim como BC está para BC'. Beleza? C é semelhante a C'. Os ângulos são semelhantes. ABC é semelhante ao triângulo ABC'. Isso aí é a semelhança por lado, ângulo e lado, tá? Então, se dois lados de um triângulo, dois lados, né, são proporcionais aos lados correspondentes, né? Lado correspondente de AC é AC'. Lado correspondente de CB é CB'. Se são correspondentes ali, tem um ângulo igual, lado, ângulo e lado, tá? Essa é a condição de proporcionalidade dessa forma. Outra definição, lado, lado e lado. Se os três lados de um triângulo são proporcionais aos lados correspondentes do outro triângulo, então os triângulos são semelhantes, né? Ali AB está para B', assim como BC está para BC', assim como AC está para AC'. E se os lados são correspondentes, os ângulos também são também correspondentes, né? Essa aí é chamada LLL. Então, as correspondências, semelhanças do triângulo, nos ajuda muito na hora de dar solução em cálculo envolvendo triângulos. Nós vamos resolver um problema agora muito comum de cair em provas de concurso vestibular, lá no Enem, então sempre tem um problema semelhante a esse, que fala com a altura de uma sombra, de um prédio, aqui no caso nosso, é uma caixa d'água, né? A caixa d'água é o seguinte, o João quer calcular a altura da caixa d'água, mas ela está alta e ele não tem uma escada para medir essa altura, sabe? Aí o João era uma pessoa de estatura baixa. Aí o Marcelo chegou e descobriu uma certa hora do dia a sombra
quando ele estava em pé lá, mede 0,75 metros. Você pode dar uma sombra de 0,75 metros, que é 75 centímetros, né? Enquanto a sombra da caixa d'água no mesmo horário dava 2,5 metros. Então eles pegaram e começaram a analisar e pensar, ué, se João mede 1,8 metro, qual é a altura da caixa? Então aí é fácil saber. O João mede 1,8 metros e ele gerou uma soma de 0,75, né? Muito bem. Aí a caixa d'água também ela mede 2,5 metros, correto? A sombra dela, a sombra da caixa d'água mede 2,5 metros. Então, e a gente tem uma proporcionalidade aí, formamos dois triângulos. Ele mediu a distância que existe entre a caixa d'água na sombra e formando um triângulo. O ângulo Sol ele faz um ângulo do mesmo jeito, o Sol não tem dois ângulos, estaria até o raiozinho do Sol nos mostrando aí. Aí o que acontece? Aconteceu que foi criado dois triângulos, né? A 2,5 metros da caixa dava uma sombra X, dava uma sombra que está ali na inclinação, beleza? De 2,5 metros. E o João, que tem 1,80 m, gerava uma sombra de 75. Olha só que interessante, né? Então, desse modo, os triângulos dos lados são semelhantes, porque eles têm o ângulo é o mesmo, o Sol não muda de ângulo. Então, ele produz a sombra com o mesmo ângulo. Eles têm os lados ali que são proporcionais, porque é gerada pelo mesmo Sol, né? Pelo mesmo ângulo. Os raios do Sol fazem um ângulo alfa, tanto como o João e com a caixa d'água. Então, senhores, aí ficou tranquilo desenhar o triângulo. Aí o critério foi ângulo em ângulo, né? Porque tem alfa e alfa, aí tem 90 graus, tem dois ângulos iguais. Se tem dois ângulos iguais, eles são proporcionais. Teorema que nós vimos aqui há pouco atrás. Então agora é só fazer com o cruzado, né? 0,75x é igual a 1,80 vezes 2,5. Então, x vai ser 2,5 vezes 1,80 dividido por 0,75. Vai dar 4,5 sobre 0,75. Fazendo as continhas, a caixa d'água ali tem uma altura de 6 metros. Olha só, que isso, hein? Bacana, né? Então ela gerava uma sombra de 2,5 metros e ele queria saber a altura da caixa d'água, mas como ele gerava a sombra a 2 metros de afastamento, o do João é 0,75. Aí ficou fácil. A medida de João, a altura dele, nos ajudou a calcular a altura da caixa. Então, esse tipo de exercício, senhores, cai muito no Enem. Se vocês usarem essa proporcionalidade de triângulo, vai resolver o problema. E é muito simples, né? Você viu que a continha foi até muito tranquila. A congruência de um triângulo retângulo. O triângulo retângulo, todos nós sabemos que é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. E esse triângulo é formado por dois lados que são chamados catetos, e a hipotenusa é de frente ao ângulo de 90 graus e é o maior lado do triângulo. O lado oposto ao ângulo reto, que é chamado de hipotenusa. Os lados que formam o ângulo reto são chamados catetos. O ângulo que mede ali é 90. Outra coisa que a gente não pode esquecer, né? Que a soma do ângulo C e com o ângulo B, eles são o quê? Complementares, né? C mais B tem que dar 90, porque a gente já tem um ângulo de 90 e a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Então a gente tem que pensar sempre nisso, né? Isto aí é outra visão que a gente tem que lembrar, que a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Aí a gente tem que estar sempre lembrando, porque são coisas que não podem ser esquecidas. São congruentes dois triângulos que têm a hipotenusa, se tem falando hipotenusa, que estão no ângulo de 90 graus ali, um dos catetos e um dos catetos, respectivamente, congruentes. Olha, se a medida da hipotenusa de dois triângulos forem congruentes, né, que tem a hipotenusa, são congruentes, dois ângulos que têm hipotenusa e um dos catetos, respectivamente, congruentes. Então tá ali. A B tem a mesma medida de MN. Como tem um outro 90 graus, são ângulos retos. Então, o cateto AB e MN, BC é proporcional semelhante à hipotenusa NP. O triângulo ABC e o triângulo MNP, eles são congruentes. Usando agora os conhecimentos que nós temos, aprendemos aqui nos slides anteriores,
né? Na figura abaixo, CM é uma bissetriz relativa ao ângulo C'. Legal. Bissetriz, o que é? Lembram que eu falei? Bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, aquele ângulo ali é o lado do igual. Aí tem aquela proporcionalidade, né, daquele teorema, que aí vocês vão pegar e vão fazer e me achar o valor desse x, né? Ali é x dividido por 4/3, tá? X tracinho 4/3. É uma fração, os outros dados são 9, aí vocês vão falar que são proporcionais, né? Como é que é a proporcionalidade? A M está para C, assim como o BM está para BC. Olha, falei, não podia ter falado. Um outro problema para vocês se divertirem e ver aqueles conhecimentos, né, que eu falei, se tem uma reta paralela à base, os triângulos são proporcionais, né, sabendo que ABC e DS são semelhantes, mostra que as alturas também medem. Então, vocês ver que as alturas, por que elas são proporcionais, tá? Vamos tentar pensar nisso aí? Um ringue de patinação quadrado está construído em um terreno triangular, como mostra a figura, determina o comprimento máximo do lado do ringue. Qual é o comprimento máximo do lado do ringue? Então tá aí um ringue, vocês têm a altura do triângulo, aí vocês vão tentar ver as proporcionalidades aí. Não parece que está tendo uma reta paralela ao lado AB, lá do lado do quadrado. Aí dá para fazer as proporcionalidades que a gente conhece. Pensa nisso aí, tá? Esse outro, os dois triângulos ABC medem 10 centímetros, 15 centímetros e 20 centímetros. Determina os lados de um triângulo semelhante a ABC com um perímetro igual a 36. Vocês vão agora criar um triângulo semelhante com base em toda a teoria que eu ensinei para os senhores. Do triângulo abaixo, determina os valores x e y. Né? Como é que a gente pode pensar nisso aí, né? Determina os valores de ângulo x e y, eles são proporcionais. Por que eles são? Eles têm um ângulo comum, eles têm um lado comum, são proporcionais? Dá uma pensada e a gente vai analisar isso aí, tá? A dica que eu dou para esse problema é o seguinte: vocês vão pegar uma régua, vocês estão notando aí que nós temos dois triângulos proporcionais. Nós temos um ângulo alfa ali, certo? O lado do triângulo maior, embaixo, na base, é 2 mais y. E o outro é y. Vale só y. E o outro pedacinho ali vale 2. Tem um lado que lá, numa triângulo maior, vale 8 mais x. E aí a proporcionalidade está visível. Tem um ângulo, nós temos um lado que pertence à mesma reta, L. Se o ângulo ali é alfa, correto? Aquele ângulo lá de cá também, ele é proporcional ao outro ângulo. Então, preste bem atenção que vocês vão separar esses dois triângulos, desenhar, que aí vocês vão enxergar a proporcionalidade lá. Qualquer dúvida, eu aguardo os senhores lá nos comentários e a gente vai tentando resolver junto, tá? Eu vou ajudar vocês. Me chama lá. Vamos relembrar aos senhores algumas propriedades do triângulo isósceles, porque é muito importante, né? Já estudamos que um triângulo isósceles tem dois lados congruentes. Agora vamos ver que alguns elementos desse triângulo recebem nomes específicos. O lado com a medida diferente da medida dos lados congruentes é chamado de base. Sempre o lado que não tem a mesma medida, porque um triângulo é isósceles quando tem dois lados iguais e um diferente. O diferente sempre vai ser a base. Os ângulos adjacentes à base são chamados de ângulos na base, que é o ângulo ali no ponto C e no ponto B. O ângulo oposto à base é chamado de ângulo do vértice. É onde está aquele ângulo com dois tracinhos. Os triângulos isósceles apresentam as propriedades importantes. Primeira propriedade, em todo triângulo isósceles, a mediana, a altura relativa à base e a bissetriz do ângulo do vértice coincidem. Então, a mediana, exatamente a altura relativa à base, e a bissetriz do ângulo são a mesma reta. A mesma reta que faz a bissetriz é que faz a mediana, é que faz a altura. Essa é uma propriedade muito interessante, né? Se você traçar a mediana lá no ponto, vai dividir o ângulo no meio para ir lá na metade certinha de BC. Se você traçar
a reta que vai do ponto médio ao vértice também vai cair a mesma reta. E se traçar a altura, aí é tranquilo, que você faz um ângulo de 90 graus ali. E também a bissetriz, a altura e a mediana é a mesma reta. Essa é a propriedade do triângulo isósceles. Comparando os triângulos ABCM e os CMC, temos, vamos lá, tem ali a reta que ali, que já falamos que ela é tudo, né? Ela é mediana, ela é bissetriz e tal. A B é congruente, lados congruentes aos triângulos isósceles, né? L. A B e CM. Porque nós estamos comparando os dois triângulos. No ponto M, né? Formou dois triângulos. O triângulo ABM e o triângulo AMC, né? Então, M é congruente com MC, M é o ponto médio de BC. A M também tem um lado comum, é um lado comum. A M é comum, tanto no triângulo da ABM e do BCM. Então, eles são congruentes porque lado, lado e lado. Eles são congruentes lado, lado e lado. Então, isso aí não temos a menor dúvida, né? A1 é igual a 2, BAM é congruente com CAM, e AM é a bissetriz do ângulo A do vértice. Aí dividiu A1 é igual a 2, que a bissetriz divide em dois ângulos iguais, né? Em todo triângulo isósceles, a mediana, a bissetriz está aí nos lembrando disso, é tudo igual. Então, ali já dividiu, M1 é igual a M2, que ele dividiu ali no meio certo. Então, esses triângulos são proporcionais sem dúvida, correto? E nós já sabemos que o soma do ângulo M1 com M2 vale 180 graus, que ali é um ângulo raso, né? E ele tem 90 graus cada lado também, certo? Então aí acabou, não tem mais muito o que discutir, né? M1 é igual a M2, que vale 90, acabei de falar isso. A M é a altura relativa à base. Essas são propriedades características apenas do triângulo isósceles. A segunda propriedade em um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Os ângulos da base sempre vão ser iguais, é uma coisa que nos ajuda muito em cálculos de exercício de triângulo. O triângulo ABC, o triângulo isósceles, né? AB é igual a C, a M é a medida relativa da base de cada triângulo ali, né? E tem um da base BC. Pelo lado LL, temos que a BM é semelhante a BC, já até vimos isso no slide anterior. Em todos os elementos, a BM são congruentes aos seus lados correspondentes ao triângulo ACM. Em particular, B é congruente com C. Os ângulos são iguais, né? Tem a mesma medida. Ângulos da base do triângulo têm a mesma medida. A propriedade agora de um triângulo equilátero, né? Nós vamos estudar a propriedade do triângulo equilátero porque os três ângulos internos são congruentes. Medem 60 graus cada um. Então, vocês não podem esquecer dessa informação, sabe? Que num triângulo equilátero, os três ângulos são iguais. Então, a soma 180 só pode ser 60. É uma informação muito importante. Então, vocês não podem esquecer, né? Vamos comparar o lado ABCM, temos que são congruentes, todos os lados. Então, lado já são congruentes. Porque ali, quando você traça a altura, né? Ele forma dois triângulos. Nós sabemos que o lado AB é igual ao lado da AC, tem a mesma medida. A M é a B também tem a medida. É o caso até do triângulo de 90 graus. Então, aplica-se a mesma situação, lado, lado. Esses dois triângulos são congruentes. Se traçarmos a mediana MB', BM', né? Relativa ao lado A, comparando os triângulos BAM e BCM, temos que BA é congruente com BC. Mas isso aí, por ser um triângulo equilátero, a gente já sabe disso, né? E nós sabemos também que a M' é igual a MC', pois dividiu ali ao meio, tranquilo. E o lado B' também é um lado comum, né? Então, o lado B, M'. Então, nós sabemos, esses dois triângulos aí, lado L e L, são congruentes. Então, essa definição de congruência de triângulo nos ajuda muito, né? De 1 e 2, tem que B' igual a BC', a linha é congruente com C', e os três ângulos são iguais. Porque quando dividiu ali o B também no meio, ele ficou dois ângulos certinhos, né? Então, formou dois triângulos equiláteros ali também.
a medida de A mais medida de B mais medida de C é 180 graus por definição da própria do triângulo, os três somos dos três ângulos é 90, e 180 dividido por 3, porque são congruentes, é 60 graus. É só para você lembrar os senhores que três ângulos de um triângulo equilátero, cada um vale 60, qualquer outro parede, triângulo equilátero, os três ângulos dele é 60 graus, tá? Não tenham dúvida disso. Vamos ver um exemplo de exercício? É semelhante àquele que eu vou deixar para vocês, que eu fiz lá na caixa d'água, lembra? Olha, esse aí é um exercício que caiu, acho que na prova do Enem, eu não lembro qual. Mas ali é um prédio projeto no solo, uma sombra de 30 metros, a extensão no mesmo instante em que a pessoa passa, deu um projeta nela, no mesmo instante que está batendo o sol ali, passou um cara lá e deu uma altura de 1,80 m. E tem uma idade, mas projetou uma sombra de 2 metros nele ali, ó. Então aí vocês vão afirmar qual que é a altura do prédio pela essa sombra. Tem as oportunidades aí, o A, o B, o C, calcula aí e depois responda ao exercício. A figura do retângulo ABC tem os lados de comprimento, essa aí é bem bacana, viu? Eu acho que eu vou até resolver esse problema para vocês. Para o vídeo aí, eu espero, para o vídeo, tenta resolver ele. E depois eu resolvo, tá? Vocês param, escrevem no caderno, eu vou esperar vocês resolverem. Depois eu volto para explicar. Vamos ler primeiro, vou ajudar vocês aqui a interpretar. O retângulo ABCD tem os comprimentos AB igual a 4, escreve aí no papel. E BC igual a 2, seja um M ponto médio do lado BC. Então o M está no meiozinho ali do BC, tá? Beleza, então agora, se nós sabemos como vale BC, então cada lado ali vale um tanto, né? BC vale quanto? 2. O M está no meio certinho. Vamos guardando essa informação. Então, aí o que acontece? Em moldura superior, fecha a moldura. Os segmentos AM em moldura superior, fecha a moldura do espaço AC. Então, tá ali, ó. Vamos lá, vamos procurar o AM, tá onde? Tá lá, o AC, então vimos ali. Temos um corte ali, duas retas passando ali. Uma está no ponto médio, a outra está ali dividindo lá. Então, agora, eles interceptam em BN, em moldura superior, fecha a moldura em EF, respectivamente. A área do triângulo AEF. Olha, nós vamos ter que fazer vários cálculos aqui, já estou me imaginando isso. Mas é bom que eu vou resolver para os senhores, e os senhores prestem bem atenção, depois vocês repitam ele passo a passo, igual eu vou fazer. Vejamos agora qual o próximo passo que nós vamos dar. Vou pegar a figura e colocar lá para a gente continuar vendo. Está ali o AEF. Eu vi ali, eu enxerguei ali esses triângulos agora que estão em vermelho. O AEF é o que o problema está pedindo para calcular. Né? Aí o seguinte, a área do triângulo AEF pode ser encontrada diminuindo a área do triângulo ABE, que é o triângulo ABE. Olha lá, vamos lá, de vermelho está riscadinho, traçado ali, ABE, da área do triângulo AFB. Correto? Vocês estão vendo um triângulo AFB? Se eu pegar a área desse triângulo AFB, tirar a área do triângulo AEB, eu vou ter o que o problema pediu, que é AEF. Conseguiram ver isso aí? Muito bem. Então vamos traçar um planejamento agora para a gente calcular a área desse triângulo AEB e o do triângulo AEB, né, AFB. E também do AEB, e diminuir um do outro, nós vamos fazer a área do triangular. Então vamos começar encontrando a área do triângulo AFB. Né? Para isso, precisamos descobrir o valor da altura do triângulo, pois a base é conhecida. Ele falou que AB vale 4. Para me saber a altura, é o que parte do F ali, perpendicular, fazendo um ângulo de 90 graus com AB. Não é isso? Então vamos calcular essa altura aí que a gente está precisando saber dela. Que se eu souber a altura ali, eu vou a altura é base vezes a altura dividido por 2, eu já tenho a área do triângulo AFB. Então tá aí, ó. Nota, agora vamos analisar o que nós temos aqui. Né? Nota que os triângulos AFB e CFN são semelhantes, pois possuem dois ângulos iguais. Olha lá, os ângulos tem um ângulo lá alterno interno, lá no ponto C, né? E é igual ao ângulo que é embaixo, no ângulo interno. Se vocês verem ali, tá vendo ali? Ângulo interno.
está ali a setinha mostrando no ponto A, e ele é alterno externo ali no ponto C. Então, eles são semelhantes. E sabemos também que aquele outro ângulo ali, ele tem uma... Eles são opostos pelo vértice, né? OPV. Então, aquele ângulo lá de cima, ele é semelhante ao de baixo, correto? Então, são opostos pelo vértice. Então, nós temos dois ângulos semelhantes ali nos triângulos. Então, nós podemos dizer a seguinte situação. Notado isso aí, que os ângulos são semelhantes, a gente já pode fazer uma condição de proporcionalidade aí. Agora, senhores, vamos traçar a altura H1 relativo ao lado AB no triângulo AFB. Dali, H1 é aquela altura que nós estamos fazendo. E temos ali 2 menos o H1, que é a altura do triângulo pequeno. Estão vendo ali? A altura do triângulo maior, chamamos ela de H1, que é o H verde que eu escrevi ali. E a altura do triângulo pequeno é a altura do BC não vale 2? Os dois juntos vale BC, né? Então é 2 menos H1. É aquela alturinha lá. Agora nós podemos dizer, então, que a base 4 está para a base que vale 2, assim como o H está para 2 menos H. Fazendo aqui, eu vou simplificar aquela fração, 4 por 2 é 2. Então, 2 que multiplica 2 menos H é igual a 1 que multiplica o Hzinho verde, que é o H1 nosso, que está no desenho. Então, fazendo as continhas, 2 vezes 2, 4, menos 2H é igual a H. Passando o 2H para lá, vai ficar 3H igual a 4. Então, a altura do nosso triângulo é 4 sobre 3. Conhecendo a altura do triângulo, a gente consegue calcular a área dele. Então, a área do triângulo ABF é igual à base, que é 4, vezes a altura, que é 4/3 que nós achamos, dividido por 2. Multiplicando 4 vezes 4, vai ficar 16/3, dividido por 2. Divisão de fração, eu pego a primeira e multiplico pela outra invertida. 16/3 multiplicado por, invertendo 2 sobre 1, fica 1 sobre 2. Correto? Aí ficou 16/3 vezes 1 sobre 2. Simplifiquei o 16 com 2, ficou 8. 8 dividido por 3 é a área do nosso triângulo AFB. Muito bem, aplicamos o nosso conhecimento de proporcionalidade e já achamos o triângulo AFB. Agora o seguinte, a gente vai achar a área do triângulo AB. Qual o triângulo nós temos que tirar? AB naquele ponto ali que nós temos lá, que é o triângulo que a gente desenhou anteriormente para poder tirar. Vamos ver como fazer isso? Para encontrar a área do triângulo ABE, que é o que a gente está querendo agora, também será necessário calcular o valor da altura, porque nós precisamos da altura para calcular a área. Para isso, nós vamos usar o fato dos triângulos ABM e o triângulo AOE, que o ponto O é o ponto que nós traçamos a altura do triângulo ali que a gente quer a área, indicamos que cada figura são semelhantes. BC vale 2, nós estamos sabendo disso, que o problema nos informou, né? Então, além disso, o triângulo agora OEB é um triângulo retângulo. E os outros dois ângulos são iguais, 45 graus. Logo, é um triângulo isósceles. Dessa forma, os dois catetos desse triângulo valem H2, que é a altura que a gente quer calcular, que é a chamei de H2, conforme na figura abaixo. Vejamos agora, senhores, olha para vocês verem a diagonal do quadrado. Nós passamos a diagonal de um quadrado que tem ali, quando nós traçamos um ponto ali, nós vimos uma B, lá no ponto nós traçamos uma paralela, P, né? Tá vendo? Uma diagonal. E a bissetriz de um ângulo lá transferiu, partiu em 45 graus. Se ele tem 45 graus, aí embaixo também tem 45 graus. Os dois, a gente sabe disso, né? São ângulos correspondentes e o outro é alterno interno. Diante disso, a gente pode dizer que esse triângulo é um triângulo isósceles. E se o triângulo isósceles, nós sabemos que o lado OB é igual ao lado OE, que é a altura que nós queremos. Tranquilo. Diante desse raciocínio, a gente agora já pode começar a pensar em calcular essa altura. Bom, agora, depois que nós tivemos a conclusão dessas situações todas, o desenho está aí novamente, né? Agora, desta forma, o lado AO do triângulo AOE, identifica lá, o triângulo AOE.
O lado AO é igual àquele 4 todo que é o AB menos o H2. O H2 eu chamei de H branquinho ali, né? E OB vale 4. Então, nós podemos dizer agora que esses triângulos são proporcionais. Então, a gente pode fazer essa proporção do triângulo AMB e o AEO. São proporcionais, né? Já sabemos disso, tem um ângulo comum, estão na mesma situação. Então, nós podemos dizer que 4 está para 4 menos H, assim como 1, porque MB vale 1, está para H, certo? H2, né? No caso, que é o EO. Muito bem, agora é só fazer conta, né? 4 vezes H dá 4H. 1 vezes H, 4 menos H, é 4 menos H. O H está subtraindo, vai para a esquerda somando 4H mais 1H dá 4. 5H é igual a 4. H é 4 dividido por 5. H é a altura do triângulo ABE. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. E agora, se a gente tem a altura do triângulo ABE, a gente tem a área do triângulo ABE. A área não é base vezes a altura dividido por 2, e a base dele não é 4. 4 vezes 4 dividido por 5 dá 16 sobre 5 dividido por 2. É pegar e multiplicar por 2 invertido, a divisão de fração, né? 16 sobre 5, certo? Que multiplica 2 sobre 1, né? 1 sobre 2, que aí não é 2 sobre 1, inverte a fração. Aí simplifica, fica 8 quintos, que é a área do nosso triângulo ABE. Muito Então, bem, tá ali, se a o gente triângulo tem a área do AFE, que triângulo foi pedido, ABE, é nós temos a AFB área menos do a triângulo AEB. A AFB AFB. nós achamos 8 A área terços, do menos 8 quintos, que é o AFE, outro que é o triângulo que que nós foi acabamos de calcular, que é o pedido, AEB, basta a gente né? subtrair do Então, nosso aí, o AFB, ABE que é é a mesma 8 coisa, né? terços, Vai nós já ser 3, calculamos, 8 terços menos 8 quintos. diminuir Tira o mínimo 8 de comum quintos, da que é do 15, divide pelo de ABE, baixo, a gente multiplica vai pelo de ter cima. o triângulo 8 vezes 5, exatamente 40. AFE. 15 Então, dividido por 5 ali eu dá tenho 3, 8 vezes 3, uma 24. A área subtração de pedida é 40 menos equações com 24 sobre 15. denominadores O resultado diferentes, deu tira o mínimo que é 16 15, sobre 15. divide pelo de baixo Nos e deu um multiplica trabalho, pelo de cima. mas 15 aplicamos quase dividido por todo o 3 conhecimento de dá 5 vezes semelhança e 8, 40. proporcionalidade de Menos triângulo. 15 Agora vocês dividido por 5 refaçam dá esse 3, exercício, 8 vezes passo a 3, passo, 24. repitam Agora, aí quantas 40 menos vezes 24 é necessário for, 16. E fale a com os colegas que ficam área bem craque nele. AFB Foi um exercício que deu é o trabalho, valor de mas ficou 16 muito bem dividido resolvido. por Qualquer dúvida, 15. eu Legal? esclareço para os senhores Resolvido o lá nos problema. Vocês comentários. repitam, refaçam Então eles tá ali, quantas o vezes triângulo necessário AFE que for. foi pedido, Ok? é Agora nós AFB temos um menos a... exercício aqui para vocês fazerem, né? Esse exercício é do Cefet. O que acontece com esse exercício? Eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante nele. Vejam, senhores, a ilustração a seguir representa uma mesa de sinuca retangular, né? Aí o que acontece? A mesa de sinuca, o cara vai jogar uma bola ali num ponto, ele tem que bater numa bola ali, mas não pode bater na bola A, ele tem que bater na bola P. Então ele vai jogar numa tabela e vai bater num ponto ali e vai virar no A. Aquele ponto da sinuca que tem 2 metros tem exatamente 1,2 metros. Ele forma um ângulo com a linha que vai de L até P, o alfa que é igual a alfa do desenho, está nos mostrando isso bem bacana. Ele quer saber, né, o valor de PQ, que é aquela altura que tem ali, de acordo com o desenho que nós temos aqui. Então eu vou resolver esse exercício para vocês, que ele é um exercício bacaninha para poder ajudar vocês a entender o raciocínio dessas semelhanças de triângulo que nós estudamos e vou passar mais alguns para vocês fazerem, tá bom? Vejamos então. Os triângulos assinalados em vermelho, eu separei ali, risquei bem para destacar o que a gente vai discutir, né? Na imagem são que possuem dois ângulos iguais, o ângulo igual a alfa e o ângulo igual a 90. Então eles já são semelhantes, L e L, ângulo e ângulo, né? Tem dois ângulos iguais. Legal? Então são proporcionais, não precisamos perder nosso tempo. Nós podemos dizer que o lado PQ, que é o que nós estamos querendo, está para 0,8. Por que 0,8? A distância da sinuca não é 2 metros? Ele não falou do ponto L, ele não é 1,2?
2 menos 1,2 é 0,8. Entenderam? Muito bem. Assim como a altura, que é o B, que vai no ponto ali, faz ângulo 90 graus na sinuca, é proporcional a exatamente, que vale 1, né? Lá eles não falam que tudo ali vale 2, então vale 1, correto? Até escrito 1 metro ali, ó, até B. E é proporcional, se vale 1, a 1,2, que é a altura que é o lado do cateto. 1 está para 1,2, assim como PQ está para 0,8. É só fazer conta agora. 1,2 PQ é igual a 0,8. PQ é 0,8 dividido por 1,2 é 0,66. O mais próximo do resultado que nos deu a resposta é 67 centímetros. Tendo agora um exercício que caiu na prova do Colégio Militar, vocês vão ler um triângulo ABC, os pontos D e F pertencem respectivamente aos lados AB e AC, e são tais que DE é paralelo a BC. Se F é um ponto de AB, tal que F é paralelo a CD. As medidas de AF e FD são, respectivamente, 4 e 6. A medida do segmento DB vale quanto? Então, senhores e senhores, agora vão pegar, desenhar, de acordo com tudo que vocês estão lendo aí, e tentar interpretar o problema e dar a solução usando as semelhanças de triângulo. Esse exercício foi caído numa prova de vestibular da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que fica lá em Pirassununga e forma pilotos para a Força Aérea. Aqui tem um terreno com o formato de um triângulo retângulo e será dividido em 2 lotes para uma cerca feita na mediatriz da hipotenusa, conforme mostra a figura. O que é mediatriz? É uma reta que parte do ponto médio, fazendo um ângulo de 90 graus. Muito bem, formou-se ali 2 triângulos, né? Muito bem, a gente vai começar a discutir esse triângulo agora pela proporcionalidade do triângulo. Ele está querendo saber, sabe que lado AB e BC desse terreno medem, respectivamente, 80 e 100 metros. Então, AB, já falou medida para a gente, né? Respectivamente, o lado AB, 80, e o lado BC, 100. Tranquilo? Muito bem, metros. Nessa ordem, ele quer saber, assim, a razão entre o perímetro do lote 1 e o perímetro do lote 2. Razão, vocês lembram quando nós estudamos lá no 6º ano, razão proporção, né? É a divisão do perímetro do lote 1 dividido pelo lote 2. Então, isso aí agora já está dada a dica. Eu vou dar mais dicas, não vou resolver esse, mas vou dar várias dicas para os senhores. Nós temos que descobrir, para descobrir a razão dos perímetros, precisamos conhecer o valor deles. Observar a mediatriz da hipotenusa, que divide o lado BC em 2 segmentos, CM e MB, que medem 50 metros. Muito bem. Sendo o triângulo ABC, podem calcular o lado AC através do teorema de Pitágoras. Dessa forma, a hipotenusa é igual a 100, que multiplica 50 vezes 20, os 2 catetos igual a 80, que multiplica 4 vezes 20. Então, o outro cateto só pode ser igual a 60, que multiplica 3 vezes outro 2. Indicamos ainda que os triângulos AB, C, MBP são semelhantes, caso o AA tem 2 ângulos ali, pois possui um ângulo comum e um outro igual a 90. Assim, pode encontrar o valor de x e temos que escrever a proporção. Então, aí vou deixar agora, já dei a dica, e vocês vão para o raciocínio para resolver isso aí. Essa foi uma questão que caiu o Enem. O dono do sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhorar e firmar os 2 postes de comprimentos iguais, 6 metros e 4 metros. A figura representa a situação real com os 2 postes, são descritos a seguinte: AC e BD. A haste é representada pelo segmento EF, todos perpendiculares ao solo. Perpendicular faz um ângulo de 90, tá? Então já sabemos aí que os ângulos aí são de 90 graus. Isso é uma informação muito importante, que é indicado pelo segmento da reta AB. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que são instalados ali para esticar, bem esticadinho, que deve ser o valor do comprimento. Qual deve ser o valor do comprimento? É F. Então nós temos ali 2 triângulos, tá? Já vou resolver para vocês e vou explicar depois, vocês tentam fazer novamente sem ver e vem na explicação e dá uma olhada. E vão aprender a fazer isso tudo. Então nós temos ali
Dois triângulos, legal? Nós temos o triângulo ACB e um triângulo DAB. Eles são proporcionais por quê? Porque eles têm um ângulo de 90 graus, né? E outra coisa, a gente pode notar que o triângulo ACB tem um ângulo de 90 graus e eles têm um ângulo comum também, tá? Que são iguais. Vamos ver agora, vamos analisar passo a passo, vamos misturar a cabeça de vocês, não. Vamos lá. Bom, o triângulo ABD é semelhante ao triângulo AEF. Cadê o triângulo ABD? Está ali. Ele é semelhante ao AEF, pois ambos possuem um ângulo igual a 90 graus e um ângulo comum, né? Logo, são semelhantes. Tranquilo? Muito bem. Em caso A, assim podemos escrever o seguinte proporção. Está lá, tá x é o pequeno, lá, o lado pequeno, o lado AB vale x mais y, né? Eu posso dizer que o cateto está para x mais y, assim como o z está para x. Concordaram comigo aí que eles são semelhantes? Todos dois têm um ângulo 90 graus e um ângulo comum. Bacana? Então, é proporcional. Fizemos a proporção, fizemos a conta. 6x é igual a z que multiplica x mais y. 6x é igual a z que multiplica x mais y. Primeira equação que nós temos. Que legal, né? Não temos como resolver muita coisa ali, mas a gente vai continuar. Mas vamos lá, matemática a gente vai andando e vamos ver o que acontece. Por outro lado, os triângulos ACB e o EFED também serão semelhantes pelas mesmas razões apresentadas anteriormente. Temos então a proporção. O 4, que é aquele triângulozinho, né? Está ali, 4 está ali, está para x mais y, assim como o z, que é aquela alturinha, está para y. Perceberam a proporção aí? Bacana. Agora vamos fazer conta. 4y é igual a z que multiplica x mais y. Temos duas equações. Olha, duas equações com uma situação semelhante. Eu vou colocar elas aqui no próximo slide e a gente vai discuti-las agora, já que nós chegamos nela. Note que a equação 1 e a equação 2 apresentam a mesma expressão após o sinal de igual. Logo podemos dizer que se 6x é igual a z que multiplica x mais y, e 4y também é z que multiplica x mais y, eu posso falar claramente que 6x é igual a 4y. Tranquilo, né? Sem dúvida. Agora eu vou simplificar, 3x é 2y, o 3 está multiplicando, vai para a direita dividindo. X é igual a 2y dividido por 3. Bacana. Já achei o valor de x? Eu vou lá na equação 2, então, e vou substituir no lugar de x, eu vou colocar o 2y e fazer conta. Então, vamos lá. 4y é igual a z que multiplica, no lugar de x, 2y mais 3 mais y. Fazendo conta, 4y é igual, ali eu coloquei 3y sobre 3, que é a mesma coisa de y. Aí eu coloquei no mesmo denominador, porque aí eu consigo somar com denominadores iguais. Então vai ficar 4y igual 2y, a z que multiplica 5y sobre 3, que 2y com 3y dá 5. Conservou o denominador e somou o numerador. O 3 está dividindo, vai lá multiplicando 4y, 12y é igual a 5 que multiplica, a z que multiplica 5y. O 5y está multiplicando, vai para o outro mesmo dividindo. Z é 12 dividido por 5. Y eu corto com y, 12 dividido por 5 dá 2,4, que é o valor de z, é que o problema nos pediu. Depois vocês tentem fazer novamente. Se tiver dúvida, volta aqui na explicação. E se precisar de alguma informação, estarei à disposição lá nos comentários para tirar dúvida dos senhores. Este é um exercício bacaninha, que é para os senhores resolverem, né? Ele foi da FUVEST, e na figura o triângulo ABC, o retângulo, os catetos BC é 3, AB é 4. Além disso, o ponto D pertence ao cateto AB, tá? Na moldura superior. Né? Fecha a moldura, o ponto pertence ao cateto BC. Com a moldura superior, fecha a moldura e o ponto F pertence à hipotenusa AC. Bacana. Eu vou mostrar você, vou dar dica para vocês o que aconteceu aí. Mas vamos continuar aqui e ver a pergunta que o examinador está querendo. A C
em moldura superior, fecha a moldura tal que DF e CF sejam um paralelogramo. Se D e DE é igual a 3 sobre 2, né? 3 sobre 2 é uma fração. Então, você coloca, se D é igual a 3 sobre 2, então a área do paralelogramo DFC, então, vocês falaram que DE é 3 sobre 2. Quer dizer, essa informação é para vocês pensar que é uma fração, 3 dividido por 2. Legal? Aí vocês vão aplicar a continha. Mas agora eu vou dar a dica. Vocês podem ver ali, ó, tem uma reta que cortou ali perpendicular à base. Aquilo ali dá uma proporcionalidade, né? Depois nós temos um triângulo DBD, DBE, que é semelhante ao ABC, porque tem um ângulo de 90 graus e ângulos comuns aí. Aí vocês vão analisando e vão ver a proporcionalidade e vão fazendo isso aí, né? Vejamos aqui o próximo. É um outro exercício bacana também, que tem uma rampa do hospital com um lance bacana lá. Aí vocês vão observar que tem triângulos proporcionais aí e vão tentar resolver e vai achar facinho o valor de x. Esse aqui eu vou ajudar os senhores a resolver, né? Vamos passo a passo, porque é um problema que nos exige um pouquinho mais de raciocínio. Mas eu vou resolver, depois vocês assistam quantas vezes necessário for. Duas escadas foram cruzadas para bloquear um corredor de 2,40 metros, 2,4 metros de largura, conforme indica a figura do lado. Uma mede 4 metros de comprimento, outra 3. A altura H, que está ali, correto? Do ponto onde as escadas se tocam, com relação ao chão, é aproximadamente, ele quer que a gente calcule aquela altura. Sabemos que um lado ali vale 4, isso, aquilo outro é que é aquela altura. 2,4 é ali. Nós podemos ver ali que a gente tem 2 triângulos ali, tem 3, mas a gente vai observar os triângulos mais importantes. Então, eu destaquei alguns aqui e vamos analisar no próximos slides. Ali tem 3 metros, tem 4 metros, Y e Z, chamei aquele que é a altura ali, que a gente não sabe, então eu preciso saber daquela altura. Né? Ali, como eu tenho um teorema de Pitágoras, correto? Eu posso dizer, né, que a hipotenusa, eu vou calcular o Y, eu pego o Y lá, 3 metros e 2,4. Eu tenho a hipotenusa, não tenho o Y e tenho outro cateto. Então, vou calcular o cateto Y. Eu sei pelo teorema de Pitágoras que o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Então, 3 ao quadrado, que é a hipotenusa, é 2,4 ao quadrado mais y ao quadrado. Sendo assim, vai dar 9 menos 5,76. Porque 2,4 deu 5,76 e foi para o outro membro subtraindo e ficou igual a y2. y2 é igual a 3,24. Então, y é raiz de 3,24, que dá o valor de 1,8 metros. Agora eu tenho como calcular o Z também, porque eu tenho a hipotenusa e tenho o outro cateto. E vou achar o cateto Z, 4 ao quadrado é 2,4 ao quadrado, mais Z ao quadrado. Aí vai dar 16, porque deu 2,4 ao quadrado é 5,76, passou para o outro membro subtraindo, 16 menos esse valor, vai dar 10,24. Z ao quadrado é 10,24. Então, Z é raiz de 10,24, Z é igual a 3,2 metros. Já que eu tenho esses dois valores de Z e de X, e de Y e Z, preciso calcular o H que ele pediu, né? Olha assim, eu tenho 2 triângulos bacanas ali, já que eu sei o valor de X e de Y, e eu tenho a altura deles. Olha lá o que eu destaquei. Olha o triângulo verde. O triângulo vermelho tem a altura H. Agora, eu tracei a altura dos dois triângulos porque eu percebi que a distância ali é 2,4 metros, né? Tá ali, abriu. O X é a altura daquele triângulo verde. E o 2,4 menos o X é a altura do triângulo vermelho. E isso vai nos ajudar, porque se observar bem, todos os dois triângulos aí, eles têm um ângulo oposto pelo vértice. Eu já começo a enxergar uma proporcionalidade aí. Podemos dizer que talvez, por ser interno, um ângulo cá no cantinho é igual ao outro ângulo lá. Vamos analisar esses ângulos
direitinho, com bastante cuidado, que aí eu já observei as alturas do triângulo, já está começando a aparecer uma luz no fim do túnel. Olhem lá, observem bem, eu sei que Y é 1,8, Z é 3,2 metros. Eu posso dizer que eles são proporcionais, né? E fazer uma relação de proporcionalidade, porque os dois têm um ângulo semelhantes, um ângulo oposto pelo vértice, né? E se vocês observarem, todos eles são perpendiculares à parede. E se você analisar ângulos alternos e internos, eles são semelhantes. Então, não tenho nenhuma dúvida quanto a essa situação. Então, o que nós podemos dizer, senhores? Vamos ver o que a gente pode dizer. Bom, o que eu posso dizer? A base verde, né, está para a altura verde, correto? Assim como a base vermelha está para a altura vermelha. Aí o que vai dar? 1,8, que é a altura da base verde, né? Base do verde, está para x, que é a altura dele. Assim como 3,2 está para 2,4 menos x. Aí, senhores, achei o valor de x tranquilamente. 1,8 que multiplica 2,4 menos x é igual a 3,2 vezes x. 1,8 vezes 2,4 menos x é igual a 3,2. 3,2 é igual a 4,32 menos 1,8x. Passo um menos 1,8x para o outro mesmo, que x eu somo com x, vai ficar 3,2x mais 1,8x igual a 4,32. Isso vai dar 5x. É igual a 4,32. X é igual a 4,32 sobre 5. X é 0,864. Tranquilo. O mais difícil foi realmente enxergar a proporcionalidade dos dois triângulos, do verde e o azul, né? Que a altura de um está para a base do outro. Tranquilo? Achamos aí o valor de x. Se eu tenho o valor de x, eu consigo achar agora o h, né? Por que você consegue achar o h? Vamos ver como? Se eu tenho o valor de x, x é aquele pedacinho que está ali, daquele triângulo ali que vocês vão ver agora qual é. Utilizaremos o triângulo com a altura na parede à direita, correto? Destacado de azul, tá vendo ali, grandão? Muito bem. Ele é proporcional àquele triângulozinho, onde nós já achamos 0,864, aquele pedacinho ali, que o x não é na altura que é triângulo verde, não é o mesmo cateto desse outro triângulo pequeno ali dentro? Olha que interessante, né? Se é a mesma distância, eu posso dizer que 3,2 está para a altura H, o cateto grandão está para o cateto pequenininho, assim como 2,4, que é tudo, está para o outro cateto pequenininho. O cateto pequenininho é 0,864. Agora é só fazer a proporcionalidade, né? 2,4H é igual a 3,2 vezes 0,864. Multiplicando cruzado, 2,4 dá 2,7648, que é a multiplicação da de 3,2 por 8, 0,864. Fazendo agora o 2,4 vai dividindo, vai dar o valor de 1,152 na continha quando vocês fizerem, e o problema nos deu a opção mais próxima, é 1,15. Bem acertadinho, bem feito. Repitam a explicação, vejam várias vezes, até vocês entenderem bem, tá? E agora, para finalizar, tem um exercício bem bacana, né? Que foi do vestibular da UERJ, as baterias B1 e B2 de dois aparelhos celulares apresentam um determinado instante, respectivamente, 100% e 90% da carga. Vamos considerar as informações. As baterias descarregam linearmente ao longo do tempo. Para descarregar por completo, B1 leva T horas e B2 leva 2 horas a mais do que B1. No instante Z, as duas baterias possuem o mesmo percentual de carga igual a 75%. Observe o gráfico e ali está marcado os dois telefones, onde formam alguns triângulos, né? E tentem calcular o valor de T em horas usando semelhança do triângulo. Qualquer dúvida, aguardo os senhores lá no nosso comentário. Se tiver alguma dúvida, a gente ajuda a esclarecer.
Senhores, e por favor, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta as nossas aulas e até o próximo capítulo.